Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando de trás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria os pés de Jesus de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Uma pecadora. Simão, tenho algo a lhe dizer. Fale, mestre. Um credor possuía 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Não havendo estes com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles você acha que o amará mais? Ao meu ver, aquele que perdoou mais. Respondestes corretamente, Simão. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Veja essa mulher. Lavou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela ungiu os meus pés com perfume. Por isso eu te digo, os muitos pecados estão perdoados, porque ela muito amou. Aquele a quem se perdoa pouco, demonstra pouco amor. Teus pecados estão perdoados. E quem é esse que perdoa até pecados? A tua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. Então, depois disso, Jesus andava por todas as cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa,
alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. O texto que nós ouvimos, as imagens que nós vimos, nos dizem dessa mulher que, segundo Jesus, muito amou. Vejamos o que é que acontece neste texto. Jesus é convidado para ir fazer uma refeição na casa de um fariseu. Isso já é uma novidade. Claro que à época de Jesus, certamente existiam alguns fariseus que tinham certa simpatia por Jesus, devido àquilo que ele pregava, àquilo que ele anunciava. E também porque era considerado pelo povo um profeta. E muitos fariseus tinham alegria, tinham um sentimento de prazer em ter contato com estes homens. Jesus, portanto, é convidado para fazer uma refeição na casa do fariseu. Coloca-se à mesa e então, para espanto de todos, entra esta mulher pecadora na casa do fariseu e por trás de Jesus começa a chorar e a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e a enxugá-los com os seus cabelos. Todos, evidentemente, ficam espantados por isso. Qual é esse espanto? Qual é essa surpresa? A surpresa não é pela mulher pecadora, mas a surpresa é porque Jesus não toma nenhuma atitude. Aliás, o fariseu pensa consigo mesmo, se ele soubesse quem é que está tocando os seus pés, será que ele é de fato um profeta? Será que é de fato um homem de Deus? Vejam outra vez esta preocupação do evangelista de apresentar quem é Jesus de fato. Jesus, então, sabendo o que vai no coração das pessoas, como Deus presente na história e na vida de todos, e sabendo o que estava no coração daquele fariseu, então propõe uma reflexão. E ele diz: Simão, eu entrei na tua casa e você não me lavou os pés, como era hábito naquele tempo. No entanto, aquela mulher lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Jesus vai fazendo essa comparação para dizer daquilo que Simão, o fariseu, não fez e aquilo que a mulher acabou fazendo. E conta então uma parábola, faz uma comparação e diz: olha, 2 homens deviam um número considerável para um credor. Um devia menos, outro devia mais. E o credor, então, vendo que os 2 não tinham como pagar, perdoou os 2. E Jesus pergunta a Simão: quem é que vai amar mais aquele credor? E Simão diz: aquele que foi mais perdoado, aquele que devia mais. E Jesus disse a ele: você interpretou bem, respondeu bem. Do mesmo modo, essa mulher, por causa desses seus gestos, por muito ter pecado, mas por ter mais amor, ela será perdoada mais. E claro que ela reconhecerá com mais profundidade esse amor e esse perdão. O que nós podemos compreender nesse texto de hoje? Jesus está se dirigindo, depois nós vamos ver isso, está se dirigindo a Jerusalém, mas está na Galileia, está exercendo o seu ministério, está fazendo aquilo para o qual veio, anunciando a boa nova do reino. Entre os pecadores, Jesus se apresenta como aquele que tem misericórdia, como aquele que tem compaixão, aquele que tem sensibilidade para acolher, para compreender. E Jesus, quando compreende as atitudes e até as disposições daqueles que se reconhecem pecadores e sabem que são pecadores, Jesus
ele mesmo uma reação de acolhimento. Não acolhimento como nós entendemos às vezes de cumprimentar a pessoa. Jesus traz a pessoa para fazer parte do seu convívio. É diferente do que apenas cumprimentar a pessoa. Jesus traz aquela pessoa para o seu convívio. Esse acolhimento transforma. Esse acolhimento faz com que a pessoa se converta, transforme a sua vida, renove os seus procedimentos e caminhe sempre em direção a Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados por esse texto do Evangelho a nos darmos conta da nossa condição. Nós todos somos pecadores, necessitamos da misericórdia de Deus, necessitamos do perdão que Jesus Cristo pode nos dar e nos oferece. Com isso, o que nós compreendemos então para estes dias? Se nós somos discípulos de Cristo, se confiamos no seu amor, confiamos na sua misericórdia para conosco, se nós o vemos como Deus vivo e verdadeiro presente na história humana, então nós temos que tomar uma decisão de adesão constante a Jesus Cristo. Aquela mulher lavando os pés de Jesus, depois ungindo os pés de Jesus, quase que antecipando aquela unção que Jesus irá receber depois de morto, depois de ter sido descido da cruz. O corpo de Jesus é ungido com óleo e com perfumes para ser sepultado. Aquela mulher, de alguma maneira, antecipa esse gesto de carinho muito profundo para com Jesus. Então vejam, poderíamos dizer que aqueles que têm consciência do seu pecado, estes também têm a capacidade de se aproximarem com mais carinho, com mais disposição e com mais vigor de Deus, porque se sentem mais perdoados. Se nós não tomamos consciência do nosso pecado, aliás, às vezes até dizemos que não temos pecado, certamente nós não iremos compreender muito bem o amor que Deus tem por nós e não nos sentiremos atraídos por Deus. Por consequência, nós teremos dificuldade de entender que Deus nos ama, porque não reconhecemos que necessitamos desse seu amor. Esse amor que nos transforma e nos faz novos, nos impulsiona também a anunciar Jesus Cristo, a falar da sua maravilha, a falar da sua presença eficaz, atuante na vida de cada um de nós. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me.